E se a gente pudesse prever um divórcio com a mesma precisão de um diagnóstico médico? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar no trabalho revolucionário de John Gottman, que fez exatamente isso. Ele transformou completamente o que a gente entendia sobre o que faz um casamento realmente durar. Vamos juntos desvendar esses segredos. Essa pergunta aí parece coisa de filme de ficção científica, não é? Prever o futuro de um relacionamento só com base na ciência. Mas olha, é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar agora. E aqui está o número que muda tudo: 91%. Depois de anos e anos de pesquisa super detalhada, a equipe do Gottman conseguiu prever o sucesso ou o fracasso de um casamento com essa precisão absurda. Isso não é palpite, não. É ciência pura, baseada em dados que eles observaram. Tá, mas como eles chegaram nesse número? A nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai conhecer o cientista por trás de tudo isso lá no Laboratório do Amor. Depois, vamos ver por que muitos conselhos comuns, na verdade, não funcionam. Aí a gente vai encarar os verdadeiros vilões de um relacionamento e, no final, revelar qual é a arma secreta para construir um amor que dura de verdade. Nossa primeira parada, então, nos leva direto para o coração da descoberta. Um lugar que foi apelidado de Laboratório do Amor. Pensa comigo, um apartamento que parecia super normal lá na Universidade de Washington, mas que era todo equipado com câmeras escondidas e sensores. Os casais passavam o fim de semana lá, vivendo a vida deles, sabe, cozinhando, conversando, vendo TV, enquanto os cientistas observavam tudo. Cada gesto, cada vez que o coração acelerava, cada expressão do rosto era gravada. Foi esse método rigoroso que permitiu que o Gottman entendesse como um casamento funciona de verdade em tempo real. Agora a gente vai entrar num ponto que, olha, desafia muito do que a gente aprendeu sobre terapia de casal. E se o conselho mais famoso que existe estiver, na verdade, meio equivocado? A maioria das terapias de casal foca na tal da escuta ativa. A ideia é simples. Se um casal aprender a conversar com calma, usando frases como "eu sinto" e validando o que o outro diz, os problemas vão se resolver. Parece lógico, né? Só que a pesquisa descobriu uma coisa muito doida. Casais realmente felizes, com casamentos longos, como a Belle e o Charlie, casados há mais de 45 anos, quebravam essas regras o tempo todo. Olha só o diálogo deles. É direto, tem interrupção, é meio caótico, e mesmo assim o casamento deles era super sólido. E os dados comprovam isso. As terapias que focam só em resolver conflitos têm uma taxa de sucesso de só 35%. E no longo prazo, então, apenas 18% dos casais sentem os benefícios. Então fica a pergunta: se a comunicação perfeita não é a resposta, o que é? Bom, se o segredo não é ter uma comunicação de manual, qual é então? A resposta está em evitar certos comportamentos. Gottman identificou 4 padrões de comunicação tão venenosos que ele os chamou de os verdadeiros sinais de que um divórcio pode estar a caminho. Ele deu um nome bem forte para eles: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uma metáfora poderosa, né? São eles: a crítica, o desprezo, a atitude defensiva e a obstrução. Quando esses cavaleiros começam a aparecer num relacionamento, o fim pode estar mais perto do que se imagina. O primeiro cavaleiro, e também o mais comum, é a crítica. E aqui é muito importante entender a diferença. Uma queixa fala de uma ação específica. Já a crítica é um ataque direto à personalidade da pessoa. Vamos ver a diferença na prática. Uma queixa é sobre um fato. Não tem gasolina no carro. É o objetivo. A crítica, por outro lado, generaliza e ataca o caráter. Por que você nunca se lembra de nada? A queixa foca no problema. A crítica foca num suposto defeito da pessoa. E é isso que a torna tão destrutiva. Olha, se algum desses padrões pareceu familiar, calma. Reconhecer já é o primeiro passo para mudar. Aliás, a gente queria saber qual desses cavaleiros é mais fácil de reconhecer no dia a dia. Deixa um comentário aqui embaixo. E se essa análise está sendo útil, por favor, curta o vídeo, siga o canal PneumaBR e ative as notificações para não perder o resto do nosso papo. Agora vamos para o segundo cavaleiro, e esse é o mais perigoso de todos: o desprezo. É mais do que criticar. É um sentimento de superioridade que aparece em forma de sarcasmo, deboche, insulto. Segundo Gottman, é o principal sinal de que um divórcio pode acontecer. O desprezo soa mais ou menos assim. Em um dos estudos, uma pessoa disse para outra: "Eu vou te ajudar quando eu puder. O que você vai fazer? Me processar?" As palavras são afiadas. A intenção é humilhar. É veneno puro para a conexão do casal. E em resposta à crítica e ao desprezo, claro, vem o terceiro cavaleiro, a atitude defensiva.
É quando alguém recebe uma queixa e, em vez de tentar resolver, parte para o contra-ataque ou se coloca como vítima. A mensagem é basicamente: o problema não sou eu, é você. E por último temos a obstrução. É o famoso muro de silêncio, sabe? Uma pessoa simplesmente se desliga da conversa. Mas não é por maldade, é um mecanismo de defesa. Acontece quando alguém se sente tão sobrecarregado de emoção que o corpo entra em modo de luta ou fuga. O coração dispara, a adrenalina sobe e fica impossível pensar direito. Gottman chama isso de estar inundado. Nesse estado, a única saída parece ser se fechar. Ok, depois de identificar esses padrões tão destrutivos, a pergunta é: como é que se luta contra isso? A boa notícia é que para cada cavaleiro existe um antídoto, e essa é a verdadeira arma secreta dos casais que são emocionalmente inteligentes. E tudo começa aqui, com este número. A pesquisa do Gottman mostrou que dá para prever o resultado de uma conversa em 96% das vezes, só analisando os 3 primeiros minutos dela. 3 minutos. Isso mostra o poder do que ele chama de início suave. E aqui está o guia para esse início suave, que é o antídoto direto para a crítica. Em vez de atacar, comece com uma queixa gentil. Fale sobre os próprios sentimentos usando eu, descreva a situação de forma objetiva, sem julgar e mantenha a educação. É uma mudança que parece pequena, mas que transforma totalmente a conversa. Mas o antídoto mais profundo, a defesa contra todos os cavaleiros, é um conceito muito poderoso: a conta bancária emocional. Imagina que existe uma reserva de positividade no relacionamento. Cada interação boa é um depósito. Cada interação ruim é uma retirada. Quando o saldo está alto, o casal tem recursos de sobra para lidar com os problemas sem que eles virem uma bola de neve. E como é que se fazem esses depósitos? Não é com grandes gestos românticos, mas com as pequenas coisinhas do dia a dia. Quando um parceiro fala: "Nossa, olha aquele barco", isso é uma tentativa de conexão. Responder, mesmo que seja com "legal", já é um depósito. Ignorar é uma retirada. É nesses pequenos momentos de atenção que o romance e a confiança são construídos. E com isso, a gente chega ao ponto central de tudo. A ciência de um casamento duradouro não é sobre não brigar, mas sim sobre como a gente lida com os conflitos e, mais importante ainda, como a gente cultiva a amizade nos pequenos momentos. O que nos leva à pergunta final para refletir. Que pequeno depósito é possível fazer hoje?